Lição de número 4. Quando se vai a glória de Deus. A presença de Deus pode deixar o seu povo? Na lição anterior, estudamos a respeito das abominações do templo, que teve a idolatria como principal ato de rebelião contra o Deus de Israel. Você sabe qual foi a consequência? A glória de Deus deixou o templo. Essa glória representa a presença divina entre o povo. Então, isso pode acontecer hoje? É possível Deus abandonar o seu povo por causa dos seus pecados? Na lição desta semana, veremos que sim, é possível. É preciso cuidar para que a presença de Deus não se afaste de nossas vidas, pois é muito preciosa. Não podemos viver sem a presença de Deus. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando é a glória e a justiça de Deus, a igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos, você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 4, assunto da lição, quando se vai a glória de Deus. Texto áureo se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11 e versículo de número 23, que diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Muito bem, meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículos 4 e 18 e versículo 19, capítulo 11, versículos 22 até o versículo de número 25. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos aqui os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é conceituar a glória de Deus. O segundo objetivo, explicar a retirada da glória de Deus. Terceiro objetivo, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos 4 pontos. Isso mesmo, a lição de hoje tem 4 pontos com os seus subtópicos. No primeiro ponto, estudaremos sobre a glória de Deus. No segundo ponto, estudaremos sobre a retirada da glória de Deus. O querubim e a nuvem, a retirada da presença de Deus. E, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. No terceiro ponto, estudaremos sobre o segundo templo, conhecido como o Templo de Zorobabel. E também estaremos estudando um pouco sobre o Templo de Herodes. E no quarto ponto, queridos irmãos, estaremos estudando sobre o Senhor Jesus Cristo e o templo. Então, meus queridos irmãos, veja que a glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? Primeiro pedido, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso.
O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. Caso você tenha perdido as lições anteriores, você vai encontrar as lições na nossa playlist. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição sobre a glória de Deus e estaremos estudando o significado dessa expressão glória. O que significa glória? Você sabe? O significado de glória na Bíblia comunica a ideia de reconhecer a honra, a dignidade, a importância ou a majestade de alguém. Essa palavra é usada em várias passagens bíblicas para falar da glória de pessoas, de lugares, de objetos, de reinos, da natureza e principalmente da glória de Deus. O termo mais comumente traduzido pela palavra glória é o hebraico kavod. Veja que, quando aplicado a um homem, esse termo indica que esse homem é alguém de posses ou uma pessoa honrada. É assim que José, por exemplo, é descrito na Bíblia como uma pessoa que tinha glória no Egito, referindo-se à sua elevada posição naquela nação. Veja, meus queridos irmãos, que no Novo Testamento a palavra glória frequentemente traduz o grego doxa. Essa palavra é usada para comunicar o significado de reputação, fama e até mesmo esplendor. Portanto, é esse o significado da palavra glória, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E eu convido você, meus queridos irmãos, a irmos ao segundo tópico do nosso primeiro ponto, que diz assim: a glória de Deus. É importante, meus queridos irmãos, afirmar que desde o dia em que Salomão recebeu o encargo de construir o templo, até a época de sua conclusão, seu propósito era edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Agora, meus queridos irmãos, eu quero ler um texto com você no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos de número 1 até o versículo de número 3, que diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, meus irmãos, perceba que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Você também deve ter percebido que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Sabe por quê?
porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, sabe o que eles fizeram? Olhe isso, irmãos, eles se encurvaram com o rosto em terra e adoraram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa passagem descreve o que aconteceu na dedicação do templo em Jerusalém, que o rei Davi havia planejado e que o rei Salomão edificou. Os anciãos de Israel estavam reunidos. A arca da aliança, carregada pelos sacerdotes e levitas, foi colocado no seu devido lugar. Cantores e músicos se uniram num coral de adoração a Deus. O rei Salomão fez uma tremenda oração de dedicação e, ao terminar, escute isso, desceu o fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa inteira. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao segundo ponto da nossa lição sobre a retirada da glória de Deus. É importante afirmar que essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E quarto, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Muito bem, meus queridos irmãos, no primeiro subtópico diz assim: o querubim e a nuvem. Capítulo 9, versículo 3 de Ezequiel diz assim: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Meus irmãos, o que é querubim? Querubim é um ser celestial criado por Deus e que pertence às ordens dos anjos. A Bíblia indica que os querubins constituem uma classe específica de anjos dotados de poder e de grande autoridade. Os querubins são mencionados com certo destaque em algumas passagens bíblicas. Veja que esse texto que nós lemos por último no capítulo 9, versículo 3 de Ezequiel diz: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, indo até a entrada do templo. Perceba, Ezequiel está sem palavras. Ele acaba de ter uma visão das coisas detestáveis que os judeus apóstatas estão fazendo no templo de Jerusalém. Você lembra da lição anterior, a lição de número 3? Pois bem, aqueles rebeldes estão contaminando o centro da adoração pura em Israel. Mas eles não param por aí. A terra de Judá está tão cheia de violência que a situação não tem mais conserto. Bastante ofendido com o que o seu povo está fazendo, o Senhor Jeová diz para Ezequiel: agirei com furor. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico do segundo ponto, que diz assim: a retirada da presença de Deus. Perceba isso. A glória do Senhor pairou sobre os querubins e aos poucos foi afastando completamente do templo. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Meus queridos irmãos, pense nisso. O que você faria se você descobrisse que Deus havia decidido se afastar do prédio da igreja onde você se congrega por causa da rebelião e da idolatria? Como você se sentiria se você descobrisse que, apesar de seus hinos e das suas orações, Deus não estava mais em sua igreja? Eu penso que iríamos nos humilhar
e nos lançar sobre a misericórdia de Deus. Veremos, entretanto, meus queridos irmãos, no capítulo 11, que esta não foi a reação de Judá quando a glória de Deus deixou o templo. E é sobre isso, meus queridos irmãos, que nós vamos estudar agora no terceiro item. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Veja, meus queridos irmãos, o que diz no capítulo 11 do livro de Ezequiel e no versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Veja o processo. A glória do Senhor, que estava entre os querubins no Santo dos Santos, sai e se posiciona diante do templo. Depois o profeta viu que a glória do Senhor, que estava diante do templo, a glória do Senhor sai e o profeta vê nos montes das oliveiras e depois não é visto mais a glória do Senhor. Foi o versículo que nós lemos, meus queridos irmãos, capítulo 11, versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte, que é o Monte das Oliveiras. Veja isso. A glória do Senhor, elevando-se então no interior da cidade, foi parar sobre a montanha que está ao lado oriental da cidade. Meus irmãos, o Senhor não deixou Jerusalém de uma vez. Ele deixou aos poucos. A nuvem de sua presença foi primeiro retirada do propiciatório nos Santos dos Santos, o lugar habitual de sua residência. Ele abandonou o templo antes de parar na entrada da cidade. Finalmente, ele se elevou ao Monte das Oliveiras, que ficava ao leste da cidade de Jerusalém. Veja, meus irmãos, que o Monte das Oliveiras é um complexo elevado de 4 colinas ao leste da cidade de Jerusalém. Mas popularmente a designação Monte das Oliveiras se refere principalmente às 2 colinas centrais. O Monte das Oliveiras é mencionado na Bíblia desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento é citado em conexão com o ministério de Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição está maravilhosa, não saia daí, porque agora nós vamos estudar o terceiro ponto, que diz assim, sobre o segundo templo. O segundo templo, como você sabe, Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá no ano 539 a.C. E pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus que estão voltando para Judá. Quando lá chegaram, iniciaram uma reforma no templo. O templo de Zorobabel foi o segundo templo construído em Jerusalém após o cativeiro babilônico. A construção do templo de Zorobabel não foi tão fácil e precisou lidar com muitas dificuldades. Inclusive, a obra começou, mas logo depois parou por causa da grande oposição. Porém, no livro de Esdras, capítulo 5, podemos ler sobre como Zorobabel recomeça a construção do templo após cerca de 16 anos de paralisação. No período em que Zorobabel recomeçou a construção do segundo templo, Deus levantou profetas que transmitiram sua mensagem de exortação e também de encorajamento ao povo e aos seus líderes. Você pode perceber isso lendo o livro de Ageu e o livro de Zacarias, porque eles foram profetas neste período. Muito bem, meus queridos irmãos, no segundo tópico, o significado do templo de Zorobabel. Meus queridos irmãos, a grande importância do templo de Zorobabel foi o seu significado cristológico.
Isso mesmo, diferentemente do templo de Salomão, o templo de Zorobabel não abrigou a Arca da Aliança. Você sabia disso? Pois é, porque acabou sumindo durante o tempo do exílio na Babilônia e não se tem mais notícia da Arca da Aliança. Quando o segundo templo foi terminado, não é dito que a glória de Deus encheu o templo como havia ocorrido na dedicação do primeiro templo, o templo de Salomão, como nós lemos na leitura bíblica em classe. Contudo, ainda assim, Deus havia prometido que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Sem dúvida, meus irmãos, essa foi uma promessa messiânica que encontrou seu cumprimento pleno e final na pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus encarnado entrou pelas portas daquele templo reformado sob Herodes e na ocasião de sua morte no Calvário foi o véu daquele templo que se rasgou-se do alto a baixo, indicando que agora, pelos méritos de Cristo, os redimidos têm acesso ao santuário celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, meus queridos irmãos, para o segundo tópico, porque agora nós vamos estudar sobre o templo de Herodes. Isso mesmo. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, conhecido como o Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída no ano 66 depois de Cristo. Perceba então, o primeiro templo construído pelo rei Salomão foi destruído pelo exército babilônico no ano 587 a.C. Ao voltarem do exílio, os judeus o reconstruíram da melhor maneira que podiam, mas ele não tinha a mesma glória que havia tido no passado. Quando Herodes se torna o rei no tempo dos romanos, ele lançou um amplo programa de construções, sendo que o projeto mais ambicioso era um templo novo para os judeus. Parte dessa construção ainda podem ser vista no lado ocidental de Jerusalém, conhecido como o Muro das Lamentações. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos agora o quarto ponto sobre o Senhor Jesus Cristo e o templo. Primeiro tópico, explicação teológica. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas capítulo 11, versículo 31. Esta era a mensagem dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito bem, meus queridos irmãos, agora iremos para o segundo tópico do quarto ponto, que diz o fim do templo. Então, perceba que com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se desnecessário. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o seu espírito, sabe o que houve? Isso, o véu do templo rasgou-se em dois, do alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Você sabia disso? Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O templo de Herodes, ou o segundo templo, foi destruído no ano 70 da era cristã, conforme o Senhor Jesus havia anunciado no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo de número 2.
Portanto, querido professor, professora, concluímos esta lição dizendo que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram o Senhor pelos ídolos e nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça do Deus Todo-Poderoso. Isso está no livro de Romanos, capítulo 10, e o versículo de número 3. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.